Graças a Deus. Nós vamos ministrar hoje, pela misericórdia de Deus, sobre o seguinte tema: o dia da angústia. O dia da angústia. Quem aqui já se sentiu angustiado? Terrível, não é? Pergunta para o teu irmão, é terrível, não é, irmão? Angústia é um negócio que a gente não consegue explicar, mas que dói. E todos nós, pode ser que sejam em dias diferentes, mas todos nós já passamos por esse sentimento, pela angústia. E tem dia ou dias que parece que essa angústia é um pouco mais acentuada. Você sente uma dor e só Deus. O dia da angústia, Salmo 50, diz assim: o Deus poderoso, o Senhor fala. Diga, Deus fala. Diga para o teu irmão, Deus te trouxe aqui para falar contigo. O Deus poderoso, o Senhor fala, e chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião, perfeita em formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não deixará de falar. Adiante dele um fogo consome, e a grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança de gratidão. E os céus anunciam a sua retidão, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu continuarei falando, ó Israel. Eu, Deus, o teu Deus, testemunharei contra ti. Não te repreendo pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus currais, pois meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e é meu tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, diz Deus, não te diria, pois é o meu mundo todo que nele há? Como carne de touros ou bebo sangue de bodes, como carne de touros ou bebo sangue de bodes, oferece a Deus cultos de gratidão, oferece a Deus sacrifícios de louvor, paga as tuas promessas ao Altíssimo e invoca-me no dia da angústia, diz Deus, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, mas ao ímpio diz Deus, que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção, e lanças as minhas palavras para trás de ti. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: tudo que eu falo contigo, tu pegas essas palavras e joga para trás dizendo, não é para mim. Mas o verso 18 diz assim: quando vês um ladrão, consentes com ele e tens parte com os adúlteros. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assentaste a falar contra o teu irmão e falas mal contra o filho da tua mãe. Até gente da tua própria casa tu falas mal. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista, porque eu não sou igual a você. Deus não é igual aos homens. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele, porém, que oferece culto de gratidão a Deus, aquele que oferece sacrifício de louvor e me glorifica, diz Deus, e aquele que bem ordena o seu caminho,
eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, por essa noite. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. E Te pedimos que nesses minutos que estaremos, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, que Tu venhas falar claramente aos nossos corações. Visita os angustiados, os abatidos, entristecidos, amargurados, decepcionados, frustrados, desiludidos, ansiosos. Que nessa noite a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. E que o Teu nome, meu Deus, seja glorificado nesse lugar. Fala conosco, pois a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco, amado Salvador, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Na década de 80, 90, havia um grupo de louvor, que na época era o melhor grupo de louvor que existia. Hoje tem inúmeros grupos de louvor cantando para Deus. Alguns cantando por dinheiro, mas na maioria cantam para Deus. Um grupo antigo que chamava-se Vencedores por Cristo. Eles escreveram um cântico antigo, mas um cântico que nos faz refletir. O tema do louvor era o dia da angústia. E o cântico dizia assim: quando a luz da esperança apagar-se ao seu redor, quando olhar, explicar para a mente que está só, quando o pé não tiver mais apoio, e nem a mão, outra mão por socorro, quando o dia da angústia chegar, o que será? Quando tudo que tem de valor se perder, porque tudo que se tem passa, só fica o que se é. Quando tudo o que tem de valor se perder, e consolo nenhum lhe fizer esquecer, porque tem dia na vida da gente que as pessoas podem trazer todas as palavras bem elaboradas para tentar nos consolar, e a gente não consegue se consolar. A pessoa tenta, faz coreografia, se veste de palhaço, conta piada, mas tem dia que a alma da gente se recusa a ser consolada. E ele diz: quando tudo que se tem de valor se perder, o consolo nenhum lhe fizer esquecer, quando toda defesa murchar e só desgosto seu rosto expressar, quando o dia da angústia chegar, o que será? E ele responde: oh glória a Deus, Cristo morreu para salvar e da angústia nos livrar, a todo aquele que nele crê, a todo que o receber, Cristo morreu para salvar e da angústia livrar. Você pode aplaudir Jesus por isso? A gente passa pelo dia da angústia. E a minha pergunta nessa noite é: qual é a definição para a palavra angústia? Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento. Não tem dia que você está aquela dor latente lá dentro de você, apertando o peito, sufocando a tua alma. Então, a angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pelo nó na garganta. Quando se trava a fala e você não consegue falar, não sei se você já se encontrou assim, que você está tão angustiado que você não prefere nem falar. As pessoas perguntam: o que você tem? Que você está tão para baixo e você não tem estímulo, você não tem. Você fala para o teu coração lá dentro: eu vou saber de uma coisa, não adianta falar, porque se falar ninguém vai entender, e aí se falar também eu corro o risco de ser mal interpretado. Não é assim, queridos? Você já passou por isso? Então angústia é isso, é quando dá um nó na garganta, não pelo fato de você estar com uma gravata, mas lá dentro, dá um nó na garganta, quando se trava a fala.
quando você é tomado por ansiedade, por insegurança, por receio do futuro, e traz falta de humor, tudo fica acinzentado. No campo psiquiátrico, a angústia está muito próxima da depressão, mas nem todo caso de angústia é uma depressão, porque todos nós passamos por aflições, e aflições são angústias, porque nós passamos lutas, provações, tribulações, nós passamos angústia, e ela vem quando experimentamos o gosto da perda de alguém. Nós passamos por angústia quando um relacionamento de namoro é terminado, que a gente toma um fora. Nós passamos por angústia. Eu já tive a oportunidade de passar por uma angústia. Eu tomei um fora da Viviane quando eu pedi pela primeira vez em namoro. Ela disse, N-A-O-T-I-O, não. Fiquei angustiado. Mas não me desesperei. Fui aos pés de Jesus, subi monte, desci monte, fui me consagrar, jejuei, me santifiquei, até o dia que ela disse, S-I-M, sim. Aí a angústia se tornou em alegria. Passamos angústia quando há uma briga entre pessoas que a gente ama. Passamos angústia quando nós ouvimos coisas que não merecíamos ouvir, mas ouvimos. Quando alguém é ríspido conosco, que a gente vai dar uma ideia e a pessoa vem, pá! Você fica angustiado, é pá e pum. Nós passamos angústias, muitas vezes quando ouvimos um não, quando as coisas não vão bem no trabalho, quando somos perseguidos no trabalho, na faculdade, sofremos angústia quando somos zombados, ridicularizados, nós sofremos angústia, nós passamos por angústias, porque este mundo é cheio de angústias e aflições. Mas eu vim trazer uma boa notícia da parte de Deus para você. Deus marcou o encontro conosco aqui nessa noite, porque Ele vai converter a sua angústia em alegria, porque Ele conhece as tuas dores, as tuas mazelas, as tuas tristezas, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, os teus medos, os teus pavores. Deus marcou o encontro conosco aqui nessa noite, porque Ele quer arrancar do teu peito toda a angústia. E diga para o teu irmão aí, tem coisas que só Jesus pode fazer. Conta-se que um determinado homem foi procurar um psiquiatra. Porque ele vivia muito angustiado, ele vivia muito deprimido, ele vivia muito abatido, ele vivia muito desolado, ele tinha uma dor dentro do peito dele, que ele não sabia explicar, e ele procurou um psiquiatra famoso da sua cidade. Ele começou a compartilhar com o psiquiatra a sua dor, as suas mazelas, sentimento lá dentro que não conseguia arrancar de jeito nenhum, e o psiquiatra teve uma ideia. O psiquiatra falou para ele assim, o teu negócio não é remédio, não vejo que o teu problema seja te medicar com Rivotril, ou coisas desse gênero. Eu acredito que o teu problema seja que você precisa ir num circo. Você precisa ir num circo, porque aqui na nossa cidade tem um palhaço, que ele é extremamente engraçado. É você chegar lá e você vai começar a dar risada. E esse jovem olhou para o psiquiatra e disse para ele, pois bem, esse palhaço aí, sou eu. Eu faço os outros rirem, mas eu sou um poço de angústia. Eu estava orando nesta manhã, e Deus trouxe fortemente essa palavra no meu coração. E Deus disse ao meu coração, muitos que vão na minha casa hoje, são alegres por fora, fazem até os outros rirem, são animados no meio das rodas, mas dentro de si tem uma dor que não consegue ser arrancada. Mas diga à minha igreja, diga ao meu povo, que eu trouxe cada um deles na minha casa nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus.
Porque a tua angústia, ela não é sem razão, ela tem uma razão. Para alguns não tem razão, a angústia está aí e não há uma razão. Mas para muitos há uma razão. É uma luta que você enfrenta aí. Mas eu vim aqui dizer da parte de Deus para você, que Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que foi cravado no alto de uma cruz, lá no lugar chamado Caveira, no Gólgota, ele puxou para si todo o peso de maldição que era para cair sobre mim e sobre você. Na cruz do Calvário ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa de Jesus de Nazaré, hoje aqui nesse lugar, nessa noite, você vai ser tocado pelo toque que cura, que limpa, que arranca o mal pela raiz. E hoje você vai sair daqui feliz, porque Jesus está aqui para te abençoar. Queridos, o que é um salmo? O que significa um salmo à luz das Sagradas Escrituras? Salmo, ou terlim no hebraico, significa louvores, expressão de algum sentimento que está no coração, de reconhecimento da grandeza de Deus, do poder de Deus, das virtudes de Deus. Mas salmo também pode ser um salmo que expressa lamento diante de Deus. Salmo também pode ser uma expressão de preocupação, de angústia na alma diante de Deus. Você vai ver muitas vezes o salmista dizendo o salmo e dizendo a Deus, e dizendo para a sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas, te angustias dentro de ti? Espere em Deus. O salmista salmodiando e expondo a Deus as suas próprias mazelas e as suas próprias angústias. Nós temos salmo de exaltação à grandeza de Deus, às obras de Deus, salmo de gratidão a Deus, salmos de lamento, salmos de dor, salmos de angústia da alma, mas nós também temos salmos proféticos. Este salmo especificamente aqui, eu já vou terminar, é um salmo profético. Diga para o teu irmão, é um salmo profético. O que é um salmo profético? Salmo profético é quando Deus, com seu poder, resolve derramar o coração dele sobre o coração do salmista. E o salmista fala em palavras os sentimentos não do seu próprio coração, mas os sentimentos do coração de Deus. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? O que é um salmo profético? É quando Deus se levanta do trono, pega o seu coração e derrama o coração dele sobre o coração do profeta, abafa os sentimentos do coração do profeta, e Deus derrama o coração dele sobre o coração do profeta, do salmista, e o salmista começa a expor com seus lábios os sentimentos não do seu próprio coração, mas os sentimentos do coração de Deus acerca de alguém, acerca de um povo, acerca de uma circunstância. Então aqui neste salmo, não é o salmista que está falando, mas Deus tomando a boca do salmista. E o salmista está falando palavras que são sentimentos do coração de Deus, que foi derramado sobre o coração do salmista. E aí, se você olhar no texto sagrado, a gente entende que é um salmo profético, porque não é o salmista que está falando, mas é Deus que está falando. Se a gente olhar nos versos 1 a 3, olha aí o que Deus está dizendo. Capítulo 50, versos de 1 a 3. O Deus poderoso, o Senhor está falando, e chama a terra, do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião perfeita em formosura resplandece Deus. O nosso Deus vem e não se calará. Ele quer falar e não deixará de falar. E diante dele vai um fogo que consome. O salmista, tomado pela boca de Deus,
Deus fala pela boca do salmista dizendo: Deus quer falar. Diga para o teu irmão: Deus quer falar. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, na autoridade do nome desse Deus, que Ele quer falar ao seu coração. O que Deus quer falar ao teu coração? Que hoje Ele arranca do teu coração todo o peso que aflige a tua alma. Preste atenção, diga para o teu irmão, preste atenção no que Deus fala. Deus está falando: hoje eu arranco todo o peso de aflição que está sobre a tua alma. Aquilo que você sente que não consegue explicar, mas que dói dentro de você, eu vim aqui para dizer para você: Deus fala. Deus fala, Deus fala e Deus manda eu falar. Hoje Deus arranca esse mal pela raiz. E aquilo que tem te feito sofrer, Deus vai trabalhar nesta semana em teu favor, e você vai testemunhar nesse altar que o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus da Igreja Canaã, é um Deus que ainda fala na terra dos viventes. Deus fala. Diga para dois irmãos: Deus fala. O salmista está dizendo que o Deus Todo-Poderoso quer falar. E Deus tem falado nesse lugar. E Deus tem falado contigo. Deus tem falado conosco. E Ele continuará falando. Agora, sabe o que Deus mandou dizer para a igreja nessa noite? Dê ouvidos ao que Deus fala. Que às vezes a gente escuta e a gente já rebate no próprio coração. Maldito mais. Deus falar. Eu vim aqui dizer para você que Deus falar. Que Deus te trouxe aqui não para você escutar. Abra os teus ouvidos em nome de Jesus de Nazaré. Deus mandou eu falar. E eu quero que Deus derrame o coração dele sobre o meu, para te dizer palavras dos sentimentos do coração de Deus. Deus perscruta o teu interior, Deus sonda a tua alma, Deus conhece as tuas vísceras, Deus sabe o que está no baú, lá escondido no profundo do teu ser. Eu vim aqui dizer para você, que Ele se levanta do trono dele para falar ao teu coração. Eu te consolo, eu te edifico, eu te exorto, eu te levanto, eu te curo, eu te liberto, e eu te dou shalom, eu te dou shalom, porque eu sou Deus que fala, e quando eu falo eu faço, porque eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Profeta Abacuque, tomado pelo coração de Deus, ele explodiu e profetizou à nação de Judá. Ele disse: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: eu vou falar e vou fazer, e você vai ficar emudecido com o que eu vou fazer, porque quando eu falo, eu faço, porque eu sou Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: porventura haveria algo demasiadamente impossível para Deus? Você acha que há alguma coisa impossível para Deus? Então abra os teus ouvidos e abra o teu coração. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, você marcou um encontro com Deus, mas Deus marcou um encontro com você. Diga para o teu irmão: a coisa é diferente. Deus está falando. Diga para o teu irmão: Deus está falando. Segundo lugar, desse Deus poderoso que nos visita no dia da angústia. Ele fala, e Ele está falando aqui nessa noite. Mas em segundo lugar, Deus chama, Deus convoca. Diga, é convocação. Diga para o irmão: Deus está chamando. E o chamado de Deus é uma convocação. Deus chama, convoca os seus fiéis. Quem é fiel a Deus, dão glória a Deus. Os que juram lealdade a Ele. Quem é, diga glória a Deus.
Os que têm aliança com Ele, digam glória a Deus. Para estarem juntos, num só propósito, numa só fé, num só espírito, para todos nós estamos juntos perante Ele. Glória a Deus. Eu não vim aqui por tua causa. Sei que você não veio aqui por minha causa. Nós viemos aqui porque nós juramos lealdade a Ele. Nós temos uma aliança com Ele. E nós estamos aqui porque fomos convocados para estar aqui na presença dEle, o adorando em espírito e em verdade. Você sabia que o fato de você estar aqui nessa noite agradou tanto o coração de Deus, que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em teu favor. Você pode dizer isso para 2 ou 3 pessoas? Deus está trabalhando em teu favor. Creia. Olha o que diz o verso 5. Congregai os meus santos. Está dizendo o seguinte: quero todos na minha casa. Glória a Deus. Se Deus manda congregar os santos, é porque Ele gosta de ajuntamento. Glória a Deus. Deus disse ao meu coração nessa manhã, se você crê, amém. Se você não crê, amém também. Mas Deus disse ao meu coração, eu vou abençoar quem for fiel, congregando na minha casa. Gente que me leva a sério, a esses eu levarei a sério. E Deus está dizendo, congregai os meus santos, aqueles que fizeram uma aliança comigo, eu quero louvor na minha casa. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: não falte na igreja de Jesus por causa do Corinthians, por causa do jogo do São Paulo, dos Santos. Não falte na casa de Deus por qualquer compromisso que poderia ser para qualquer outro dia que não fosse no dia em que você tem que estar congregando. Foi Deus quem tomou a boca do salmista e diz assim: congregai os meus santos. Sabe o que é congregar, meus amados? É estar na casa de Deus. Tem muita gente dizendo que não precisa mais, a casa de Deus são só paredes. Não, esse lugar se chama congregação, Assembleia dos Santos, casa de oração para todos os povos. Leve a obra de Deus mais a sério, leve estar mais presente na casa de Deus, porque Deus fará o que você precisa que Ele faça por você. Deus quem disse. Deus toma a boca do salmista, Deus derrama o coração dele sobre o salmista, e o salmista expressa, Deus está dizendo, congregai vocês que fizeram aliança comigo. Não faltem nos cultos por qualquer coisa. Que seja algo muito sério, que te faça ausentar da casa de meu pai. É isso que o salmista está dizendo, e na verdade ele está dizendo os sentimentos do coração de Deus. Terceiro lugar, Deus diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Irmãos, imagine o salmista tomado pelos sentimentos de Deus, e agora eu quero discernir aqui o sentimento de Deus, de um Deus que está afim. Diga ao teu irmão, Deus está afim. Deus quer, Deus está desejoso de abençoar a sua igreja. E ele diz assim, invoca-me no dia da angústia. É o salmista que está dizendo, ou é Deus que está falando através dele? Deus está dizendo, invoca-me no dia da angústia, e vão acontecer 2 coisas. Talvez hoje seja o dia da tua angústia, mas Deus mandando dizer 2 coisas para nós. Eu te darei livramento. Não, você não entendeu. Eu te darei livramento. Eu te darei livramento. Glória a Deus. Deus te dará livramento. E tu me glorificarás.
Você crê, amados, que é chegado o tempo de você testemunhar o teu triunfo sobre as tribulações? Você crê nisso em nome de Jesus? Pergunta ao teu irmão, você crê nisso? Pois é, diga para ele, pois é. Deus está dizendo aqui nessa noite, que no dia da tua angústia, é para você invocá-lo. Porque se você invocá-lo, se você clamar por Ele, Ele te livrará e tu glorificarás. Eu vim aqui dizer para você, que nessa noite, é noite de livramentos de Deus. E é noite de glorificarmos ao grande Rei. Agora, para concluir, Deus é bem claro quando toma a boca do salmista e ele começa a salmodiar palavras proféticas de Deus. Mas o que me chama a atenção no verso 15, é que o verso, não sei se a sua Bíblia está assim, mas a minha está assim. Verso 15 começa dizendo, e. Tua Bíblia tem o e aí, antes do invoca-me? Pergunta para o teu irmão, tua Bíblia tem o e antes do invoca-me? Está escrito, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Normalmente, irmãos, como nós somos pessoas desesperadas para alcançar a vitória, a gente muitas vezes despreza o e. A gente diz, nossa, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Oh glória, louvado seja Deus, a vitória é minha, a vitória é nossa. Mas este e, diga ao teu irmão, apenas um e. Este e indica um contexto muito sério. Diga para o teu irmão, agora vai. Porque a gente pega o texto e diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas na verdade, este e indica que existe um contexto. E o contexto é o verso 14, o contexto mais próximo. Nós podemos pegar versículo por versículo, como nós falamos de congregar, de ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar. Mas o verso 14 diz assim, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo duas coisas. Antes de você o invocar no dia da angústia, antes dele te dar livramento e de você glorificar a Deus, no verso 14 diz que este e nos chama para duas coisas. Em primeiro lugar, Deus está dizendo, prepare para mim um banquete de louvores. Você já louvou hoje a Deus aqui? Diga para o teu irmão, mesmo na tua angústia, louve ao Senhor. Verso 14 diz, oferece a Deus um banquete de louvor. Ou um sacrifício de louvor. E tem dia, vamos ser sinceros, que a gente louva com dor. Você é apenas um louvador. Alguém que louva na dor. Porque tem dia que o nosso louvor quase que não sai, é um sacrifício, é um gemido, porque parece que o que a gente vai louvar não vai muito de encontro ao que nós estamos passando. A sensação muitas vezes, por conta da nossa dor, é que o louvor que a gente vai oferecer a Deus não fecha muito com o momento que a gente está vivendo, porque é difícil de louvar na dor. Mas Deus está dizendo aqui, se você invocar a Deus no dia da angústia, louvando a Deus, apesar da sua dor, tu glorificarás a Deus. E o fato de você ter vindo hoje à casa de Deus, mesmo com o coração cheio de dor, e ter louvado a Deus, mesmo contrariado dentro das suas limitações e das suas dores que são sufocantes, mesmo assim você louvou a Deus, eu quero dizer para você, que o céu já começou a se abrir sobre a tua cabeça. Mas ele diz assim no contexto, no verso 14, prepara para mim um banquete de louvores, no meio de toda a tua prova. Mas em segundo lugar, ofereça para mim uma festa de gratidão, antes das promessas serem cumpridas. Quem tem promessas de Deus aqui? Levante as mãos. Deus está dizendo para você, ofereça a Deus um culto de gratidão. Mas pastor, você não sabe do tamanho da minha luta. Mas ofereça a Deus um culto de gratidão a Deus pelo tamanho do teu Deus.
Mas a minha luta é muito grande. Ofereça um culto de ações e graças antes da coisa acontecer. Porque andar pela fé é assim. É andar crendo que o que não é, será. E que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Deus mandou dizer assim: antes de eu entregar a vitória nas tuas mãos, faça um culto de ações de graça. Reúna a tua família e diga: louvado seja Deus. Apesar da dor, das tribulações, das angústias, das perseguições, da nudez, do perigo, da espada, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, porque Deus está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Deus está dizendo: oferece a Deus sacrifícios de louvor, prepara para Ele um banquete de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Em outras palavras, seria hoje: ofereça para mim uma festa de gratidão, uma festa de ações de graças, antes do milagre acontecer, porque pode ter certeza de uma coisa: porque eu falei e eu vou cumprir, porque eu falei, vai acontecer. Portanto, antes que aconteça, comece a glorificar, comece a exaltar, comece a agradecer, porque o que há de vir virá, não tardará, porque eu prometi e não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode ser que a tua vitória esteja demorando, mas comece a cantar, comece a louvar, comece a exaltar o meu nome, mesmo com pouca força, porque eu estou liberando nessa noite a minha vitória sobre a tua cabeça. E o culto que começará agora de ações de graça nunca terminará, porque eu te farei andar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos sustentar, que Deus possa nos fortalecer. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós tínhamos uma outra parte muito pesada para ministrar hoje, mas nós vamos deixar para um outro dia. Mas fique com que essa medida que Deus deu, porque eu tenho certeza que hoje, no dia da tua angústia, você louvando a Deus e agradecendo a Deus por Deus ser contigo até aqui, fazendo culto de ações de graças a Deus, tenho certeza absoluta que você o invocará, Ele te livrará, e você o exaltará, porque Ele é Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vou pedir para o grupo se preparar para cantar. Eu quero voltar ao primeiro amor novamente, antes da gente dar a bênção apostólica. Põe a mão no teu coração, nós vamos orar por você, orar por tua casa. Quantos creem que Deus ainda fala? Então diga para o teu irmão: Deus te trouxe aqui para falar contigo. Toma posse disso em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu és o Deus que sempre nos dá a garantia da Tua vitória. Nós louvamos o Teu nome pelas lutas, tribulações. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque todas elas têm sido instrumento didático do Senhor, para nos amadurecer, nos fazer crescer. Tua palavra diz, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E sabemos, ó Pai, que nada, absolutamente nada nos separará do Teu amor. Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas cumprir a Tua boa palavra que foi liberada aqui. Nós não pregamos para animar ninguém, Pai. Nós pregamos para ser apenas a Tua voz, para o meu coração, para os nossos corações desse lugar. Dá vitória ao Teu povo e arranca toda angústia. Que nessa noite em que congregamos aqui na Tua presença, o Senhor faça esta grande obra. Nós cremos assim. Te louvamos, ó Pai, porque cremos que assim será. Porque nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus.
Somente por tua graça eu me achego a ti e clamo por teu sangue, purifica-me. Estou humilhado, meu rosto toca ao chão, meu Senhor, responda-me. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor do meu pecado consome meu coração, me enxuga as lágrimas. Me lanço aos teus pés, me prostro ante a ti. Eu sei que tens um bálsamo, Senhor. Tua cura, teu favor, tua graça, teu perdão, teu sangue derramado sobre mim. Purifica-me, restaura-me, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Te trago minhas vestes, preciso me lavar. Eu te mostro minhas feridas, tu podes me curar. A dor